Deus abençoe todos e todas que estão conosco hoje, também aqueles que estão conosco na internet, que nos acompanham, agora com o recurso novo do Periscope. Tem muita gente transmitindo o culto ao vivo através desse novo recurso também. Excelente, vamos usar todos os recursos possíveis para fazer a palavra de Deus chegar. Queria ter um momento de oração. Ore comigo. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença e termos acesso à Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela venha, que dos nossos lábios apenas saia aquilo que vem do Teu coração, que possa vir aos nossos ouvidos, chegar ao nosso coração e ser traduzido para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Mais uma semana está começando, não sei se você sabe, mas hoje é o primeiro dia da semana, não é o último. A gente já começa o dia da semana folgando. Domingo é o primeiro dia da semana. Não sei se você já se tocou disso. Lá em Israel, em Israel chama-se primeiro dia primeiro. Hoje é o primeiro dia da semana. Então, mais uma semana começa, mais uma semana já vivemos e mais uma semana temos assistido a tantas coisas que nos reportam a palavra crise. Mais uma vez nós ouvimos de crise, estamos ouvindo de crise. Parece que a palavra do momento se fala é crise. E é verdade, nós estamos vivendo um momento de crise, mais um momento de crise. Crise é cíclico, crises são cíclicas, elas acontecem, querendo ou não, elas vão acontecer, algum tipo de crise em nossas vidas. Nós não estamos imunes às crises nas nossas vidas. No entanto, como sociedade, como grupo de pessoas, como nação, como mundo, nós estamos vivendo também um momento de um tipo de crise. Eu diria que aqui entre nós, alguns tipos de crise. Nós estamos vivendo uma crise política, incontestável que vivemos uma crise política, há uma crise de credibilidade política, há uma crise de credibilidade nos parlamentares, há uma crise de credibilidade nos políticos, há uma crise de credibilidade nos governos, em todos os níveis, está instalada, não tenha dúvida nenhuma. Há uma crise econômica, isso é inegável, você já começa a perceber no seu próprio bolso. Nós temos hoje, depois de tantos anos, o real que nos valia R$1 naquela época, vale 28 centavos hoje, ou seja, a coisa vai sendo corroída e cada vez mais você vai percebendo que com aquele dinheiro você não faz a mesma feira. Isso é um bom sinal, mau sinal na realidade, de que a crise está nos envolvendo. Nós estamos vivendo então uma crise econômica. Essa semana, mais uma vez, o governo brasileiro colocou bilhões de dólares no mercado, tentando conter o avanço da moeda americana, que chega à casa dos R$4. Há uma crise internacional, agora nós temos os refugiados, que são frutos de uma outra crise, que foram as guerras, especialmente a guerra no norte do Iraque, na Síria, a guerra civil da Síria, que desalojou milhões e milhões de pessoas, milhares de pessoas estão se espalhando por todo o mundo. E nós temos visto cenas tristes. Essa semana vimos uma cena trágica na internet, na televisão, em todo canto. Uma jornalista fazendo o seu trabalho, coloca o pé para tropeçar ali, um pai com a esposa e seu filho no colo, e ele tropeça porque uma jornalista simplesmente está fazendo o seu trabalho, mas é parcial, e vai colocar o pé ali para alguém tropeçar, para não entrar naquele país, que era ali no caso a Hungria. E nós sabemos que esse é um momento muito difícil. Lá atrás não foi feito nada, lá atrás, alguns anos atrás, a guerra civil se instalou, o Estado Islâmico se instalou e ficaram bombardeando, e bombardeia lá, bombardeia cá, mas não contiveram, a Síria está sendo tomada, e claro, as pessoas estão desalojadas, e elas procuram um abrigo, elas são refugiadas, elas têm direito pela ONU, pelos direitos humanos de abrigo. No entanto, não foi feito nada lá, e agora estamos num momento de crise aqui. Eu sei que é um momento difícil, porque é claro que no meio desses milhares e milhares de refugiados, nós não somos inocentes para imaginar que essas organizações terroristas não estão infiltrando pessoas também no meio desses refugiados. Eles entram sem qualquer critério nos países. Aquilo que era tão difícil, agora as pessoas estão entrando. É uma crise
E eu entendo os dois lados, é um momento muito difícil de decisões, e eu percebi, essa semana ainda vimos outra coisa trágica, foi um grupo de refugiados recebendo alimento, mas eles rejeitando o alimento, aos gritos eles rejeitavam, não queremos isso, simplesmente porque nas caixas tinha uma cruz, que era o alimento doado pela Cruz Vermelha, que é originalmente uma instituição cristã, e eles como muçulmanos, até ali naquela hora, não queriam aquele alimento, rejeitavam aquele alimento, porque vinha uma cruz naquela caixa. Eu acho até que os organizadores deveriam ter sido mais sensíveis e trocado as caixas, simplesmente. Tiravam as caixas, ninguém aqui está numa guerra religiosa, ninguém está distribuindo alimento por causa da cruz, aquilo é apenas uma instituição, por trás dela está um serviço, o serviço seria prestado do mesmo jeito. Então, por que não tirar as caixas, colocar caixas de outro tipo para que aquelas pessoas pudessem receber na sua insistência de credo religioso, estavam negando o alimento porque tinha uma cruz. Gente, isso é uma coisa gravíssima, as pessoas estão perdidas, o mundo está numa situação muito difícil, nós estamos vivendo um momento muito difícil, é crise mesmo. Não adianta fazer de contas que a crise não está aí instalada, não adianta fazer de contas, não adianta achar que está tudo muito bem, porque eu consigo fazer isso, porque eu consigo fazer aquilo. Não, existe uma faixa da sociedade, um extrato que sofre menos, existe um extrato que sofre mais, existe outro que sofre muito. E nós todos estamos sofrendo com isso. Mais uma vez, não interessa nesse momento em quem você colocou o seu voto, não interessa em quem você votou, se você votou no governo, se votou contra o governo, não interessa, o momento é de crise, está instalada e você há de reconhecer isso. Nós não estamos aqui falando de uma crise partidária, mas sim de uma crise instalada no mundo e muito particularmente no nosso país. Mas tempo de crise é tempo de avaliar. Claro, momento de crise não é momento de você planejar. Você não está caindo no avião, você vai planejar o que vai fazer. Você tem que decidir o que vai fazer. Se você está caindo numa crise, você não tem que estar planejando agora, vamos fazer um plano estratégico, quando você chegar lá embaixo, já não serve mais o plano, porque estourou tudo. Você tem que decidir e avaliar como atravessar essa crise. É isso que fazemos. Como atravessar a crise que nós estamos vivendo? Como cristãos, nós sabemos que nós podemos atravessar a crise por conta da fé que nós temos. A fé que nos leva a sermos superadores de crises. Os cristãos, desde o seu início, desde o começo da história, é um grupo de pessoas que vem superando crises tempo após tempo. Você já superou uma crise, ou algumas, na sua vida. Você já passou por um vale de sombra e de morte. E você superou sabendo que a presença de Deus foi fundamental para que isso acontecesse. Você sabe como a presença de Deus foi essencial para isso. Especialmente quando a palavra de Deus é o seu norte, é a sua direção. Porque mesmo no meio da crise, da tempestade, é o farol que dá a luz, a direção ao navegante. É o farol que dá a direção ao comandante daquele navio. É a luz que dá a direção. A palavra de Deus, a própria Bíblia diz, no Salmo 119, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Lâmpada que ilumina meus passos, luz que clareia o meu caminho. É a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus, é que nos dá o norte. Hoje nós vamos continuar então a nossa série chamada No Olho do Furacão, vivendo a fé cristã em tempo de crise, que é o tempo que nós estamos vivendo. Vivendo a fé cristã em tempo de crise. E vamos ver o que fazer em relação à direção que temos que tomar. Semana passada nós vimos sobre que em tempo de crise, sob pressão, os nossos relacionamentos são afetados. E são, você sabe disso. Quando a coisa pega, não estou falando do esporte não, estou falando da crise mesmo. Quando a coisa pega, assim, você sabe que vai afetar relacionamento, porque você vai terminar afetando, e quem impacta
impacta aquele que está ou aquela que está mais perto de você. Mais perto. São seus filhos, seus amigos, seus parentes, sua esposa, seu marido. São as pessoas mais afetadas no momento da pressão. Então, afeta os nossos relacionamentos. E nós vimos a semana passada como nós podemos nos livrar disso, superar isso. Hoje, a pergunta que essa série faz é: como um tempo de crise impacta a minha vida? Foi a semana passada como nos relacionamentos. Hoje nós vamos responder a essa pergunta: como o tempo de crise impacta a minha vida? E a segunda resposta dessa série é afetando o meu senso de direção. Afetando o meu senso de direção. Para onde ir? Para onde eu vou? O que fazer? Estou no olho do furacão, estou no meio de uma crise. Para onde eu devo ir? Direita, esquerda, centro, para trás? Onde eu vou? E o texto que nós lemos hoje é parte de uma fantástica história, que vale a pena ser relembrada. Uma pena que eu não coloquei o mapa, até mandei ali para o menino, mas não sei se deu para colocar. Mandei por um WhatsApp agora que eu me lembrei. Essa história é muito bacana, porque conta a história de uma viagem que Paulo fez. Não foi necessariamente uma viagem missionária, foi uma viagem ele estava pregando já ali em Jerusalém, depois em Cesareia, estava preso, apelou para César, ou seja, apelou para ser julgado em Roma como cidadão romano. Então ele foi para Roma, levaram ele para Roma, pegaram um navio e saíram com ele. Você pega um mapa aí das Bíblias que tem essa viagem de Paulo. Não era necessariamente uma viagem missionária, mas ele, como sempre, Paulo é sempre Paulo, ele termina fazendo missão e você vai ver isso. Mas ele sai dali de Cesareia, vai subindo, vai passando e ele está a caminho de Roma para ser julgado, num navio com mais de 200 pessoas e vários prisioneiros. Ele chega num porto e naquele porto eles têm que tomar uma decisão: vamos continuar a jornada ou vamos parar aqui, porque o inverno ia chegar. O texto diz que já tinha passado o tempo do jejum. O tempo do jejum é o tempo da celebração do Yom Kippur, o dia do perdão entre os israelitas, que é mais ou menos no mês de outubro, novembro, e aí vai entrar o inverno. E no inverno esse mar é muito perigoso. Você vai fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas, não escolha o inverno nessa época, especialmente nessa região, que é um mar balança muito, tem muitos temporais. E eles tinham que parar para passar o inverno no lugar. E Paulo dá um conselho: acho melhor a gente ficar por aqui, porque a coisa vai esquentar mesmo, vai ficar feia. Mas eles ouvem outras pessoas e dizem: não, vamos seguir. Nesse seguir, eles vão passando por uma situação terrível, uma situação onde tem que tirar os mastros, as velas, o barco balança, as pessoas começam a jogar tudo fora do navio, ou seja, a catástrofe, a crise, o temporal está instalado, praticamente eles estavam entregando as esperanças, e Paulo se levanta de novo ali no meio e diz que Deus falou com ele através de um anjo e dá um recado, e agora o pessoal procura escutar melhor, mas eles vão ser jogados numa ilha. Paulo profetiza isso, e eles são jogados de fato numa ilha, a ilha de Malta, que é uma ilha totalmente cristã hoje, por conta dessa inserção de Paulo em Malta. Chegando em Malta, acontecem algumas coisas bacanas. Depois que ele chega, tem uma pessoa doente, ele ora pela pessoa, a pessoa já é curada, todo mundo fica entusiasmado. Ele passa ali quase 3 anos em Malta, 3 meses, desculpa, e passa um tempo ali em Malta ministrando, ensinando, e se estabelece a fé cristã em Malta. Com tudo isso ele chega em Roma, mas nesse meio tempo há uma tempestade, há um furacão, há uma crise, e ela afeta o senso de direção. Literalmente, nós estamos aqui no meio do furacão. Não há céu claro durante o dia, não há estrelas durante a noite. O que guia um navegador são as estrelas e o céu. Estrelas e o sol. Onde o sol nasce, onde o sol se põe, onde estão as estrelas. O norte é conhecido por conta disso. E o norte, para o navegador, significa direção. Gente, escuta aqui. Saber o norte ajuda a gente muito. Você lembra dessa figura no seu livro de geografia? Você não lembra, não? Pastor Gênesis, tem aquele livro que na sua época se usava? Era Nordeste,
geografia do Nordeste. Porque o pastor Jesus, você sabe, ele me ajudava a ir para a escola, ele me levava, vem menino, me puxava a atravessar a rua, era ele que fazia isso comigo. E tinha esse livrinho, eu me lembro bem, o pastor Jesus me mostrava, olha aí, norte, sul, leste, oeste, você coloca, se você mora aqui, nessa fase, nesse continente, você sabe que o leste é onde o sol nasce, todo mundo sabe disso, menos Valéria, que ela, todas as vezes eu digo a ela diz, eu quero saber. Eu não quero saber disso, não. Ela não está aí, não, hoje. Já foi, por isso que eu estou falando. Eu não preciso saber disso, não, até você se perder. Então, o leste é ali. Se o leste é ali, o norte é aqui, o oeste é aqui, o sul é aqui. Não tem perigo. Por isso que o senso de direção é dado pelos chamados pontos cardeais. Obrigado pela aula de geografia. Então, o norte é uma direção, uma bússola é o norte, a palavra de Deus é o norte, por isso que eu digo que a palavra de Deus é a bússola da nossa vida, ela que dá a direção para a minha vida, ela que me mostra o caminho. Se você tem a palavra como norte, as demais direções ela vai dar a você. Se você tem ela como norte, o leste, o oeste, o sul, sudeste, tudo isso vai ser dado por ela para você. Mas ela tem que ser o norte, o eixo da minha direção. Então, pensando nisso, vamos ver o que é que eu preciso quando eu estou no olho do furacão. Quando eu estou no olho do furacão, o que é que eu preciso? Eu vou dizer a você algumas coisas. Por exemplo, eu preciso no olho do furacão, eu preciso de discernimento. No olho da crise, no momento da crise, eu preciso de discernimento. Grave essa palavra, discernimento. Escreva no seu gás, discernimento. Só toma a direção certa quem pode discernir. Quem tem a capacidade de, observando a situação, colher os elementos necessários para tomar uma direção. Na nossa vida nós temos pelo menos duas possibilidades que são essenciais para as nossas escolhas. Quando queremos saber a direção, podemos fazer uso de duas coisas pelo menos. Primeiro, podemos fazer uso da sabedoria divina, que é a palavra de Deus. A sabedoria divina, os princípios da palavra de Deus. Se nós cremos e como cremos que Deus é Senhor de tudo e de todos, então eu preciso colocar isso de alguma forma em prática. A sabedoria divina está disponível para nós. Está nas Escrituras especialmente. Se fazemos dela o nosso norte, nós facilitamos as coisas. Veja na história o que aconteceu. Eu vou ler aqui o versículo 9 e o versículo 10. A certa altura diz assim: tínhamos perdido muito tempo, Lucas narrando essa história. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação estava muito perigosa, pois já havia passado o jejum, lembra? Chegando já ao inverno. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Podia parecer apenas um conselho de um homem. E aqui, pior ainda, de um prisioneiro que estava dando conselhos, que estava sendo transferido. Mas nós sabemos, eu e você sabemos quem era esse prisioneiro. Sabemos porque nós temos a história, sabemos porque nós discernimos pela palavra de Deus, nós conhecemos a história. Mas aqui quem estava falando não era o ungido Paulo, para eles era Paulo. Era um homem, um prisioneiro, Saulo. Mas eles não levaram em conta, não procuraram discernir quem estava falando. Eles não procuraram saber quem estava falando. Se tivessem perguntado, quem é você? Se tivesse alguém que tivesse perguntado, sim, está certo, está dizendo isso, qual é o seu conhecimento de navegação para dizer isso? O que é que você sabe para nos dar esse conselho? Se eles tivessem pelo menos perguntado, Paulo teria tido a chance de dizer algo, mas eles não se interessaram. Discernimento começa por você buscar entender as fontes, de onde vem a palavra, de onde vem a mensagem. Paulo teria a chance de explicar e quem sabe eles não seguiriam. A sabedoria estava ali, divina, disponível, mas eles não tiveram, ninguém ali teve discernimento. Gente, discernimento se adquire
Porque eu sei analisar as circunstâncias. Eu vou ter discernimento quando eu analiso o que me envolve. Eu enxergo os sinais. Eu avalio as fontes. Quer saber a direção para seguir no olho do furacão? Exercite discernimento, entenda a situação, não saia atrás de qualquer palavra, de qualquer profecia, de qualquer sentimento, porque essas coisas se misturam muito, e eu falo até de profecia mesmo. Nós cremos que há profecia? Nós cremos, mas ela é profecia, para mim, pela Bíblia, tem que ser como navegação costeira, tem que ter os pontos que testifiquem aquela palavra. Não é simplesmente uma pessoa que se levanta e vai dizer, especialmente quando diz com voz diferente, mais rouco do que eu sou, assim, e com um português diferente, e começa a ter um português melhor, começa a usar uma linguagem Almeida corrigida, ao invés de Nova Versão Internacional. Eis, varão, que te falo. Peraí, meu irmão, o senhor está dizendo alguma coisa. Isso não é profecia, não. Tem que ser com entonação diferente. Então, tem que ter a testificação da igreja, tem que ter a testificação de outras palavras, e tem que ter a testificação da palavra de Deus. Eu não escuto qualquer palavra, não venha para mim, ninguém venha com qualquer palavra. Eu escuto, eu não vou rejeitar nada, eu vou discernir. Eu vou discernir o tempo, eu vou discernir o pano de fundo, eu vou discernir a fonte, eu vou discernir aquilo que está me vendo. Eu estou no meio de um furacão e vem alguém simplesmente e dá uma palavra, eu vou discernir, eu vou procurar. Quem está dando isso? Por que está dando isso? Como está fazendo isso? Qual é o sentimento que pode estar por trás disso? E alguém vai dizer, você está analisando muito. Eu disse, estou mesmo, porque a Bíblia diz, julgue a profecia, julgue toda a profecia, o que a palavra diz. E eu tenho que julgar, eu tenho que avaliar mesmo. Está na crise de escolha do marido, da mulher. É uma crise, não é não? Caso no caso, caso no caso. Olha para o pai dela e para a mãe dela, filho. Vai ser igualzinho. Vai ser parecido. Olha o que eu estou dizendo, vocês estão vendo Gabriel aí. É parecido. Ele só é mais bonito que eu. Mas é sério, gente, olha na direção da sabedoria de Deus, consulta a palavra, o contexto. Esse pessoal não precisava passar por nada disso que eles passaram, bastava escutar a sabedoria divina, ter discernimento para identificar, mas eles escutaram o quê? A sabedoria humana. Olha o texto. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho de quem? Do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio. Do piloto e do dono do navio. O dono do navio falou, tem que ouvir. O dono da bola não mandava no jogo? Eu nunca joguei bola direito, mas se eu fosse o dono da bola, eu era escalado. Pelo menos no gol, mas era escalado. Então o dono do navio disse, a gente não vai. O centurião, que era o chefe da guarda, disse, a gente não vai ficar aqui. Continuaram navegando. Seguiram o conselho do dono do navio, que aparentemente tinha, o que é pior, a opinião certa. Ele conhecia os portos. Ele sabia que o porto não tinha estrutura, e aí continuaram navegando. A sabedoria humana pode parecer visível, viável, lógica. Pode fazer sentido, mas nem sempre acerta. E por isso, eu e você temos que ter discernimento, para saber fazer a escolha mediante o Espírito e não as aparências. As aparências diziam que eles deveriam ser ouvidos, é verdade. Eram experientes, conheciam de navegação, mas Paulo tinha a palavra de quem conhece e quem domina as intempéries, os ventos. Chamou a atenção, mas eles não ouviram. Uma coisa que chamou também a atenção dos discípulos logo no começo, que foi quando Jesus parou a tempestade. Foi que eles disseram, olha, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Lembra que eles já estavam andando com Jesus há um tempão. E eles ainda perguntam, quem é esse? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Chamou a atenção. Paulo conhecia esse
que os ventos e os mares obedecem. Quando a gente não discerne, a gente cai no risco de escutar a lógica humana. A nossa tendência é essa. Mas não havia lógica para Moisés tirar milhões de pessoas do Egito e levar para dentro do deserto. Tinha alguma lógica nisso? Nenhuma. Tinha alguma lógica Gedeão sair tirando de tanto em tanto milhares de soldados até ficar com 300 e ganhar a batalha? Não tinha lógica nenhuma. Não havia lógica até para nós começar essa igreja aqui há alguns anos atrás com 30 pessoas reunidas nesse lugar. Havia alguma lógica? Não. E a lógica não nos favorecia. Mas o discernimento supera a lógica. Quando existe e aponta para a sabedoria divina. E assim vai ser na sua vida. Assim vai ser na minha vida, será e tem sido. A direção a tomar deve ser vista com discernimento, juntando os fatos, buscando a palavra, as circunstâncias, aliando tudo com o norte de Deus. E assim o sol brilha, mesmo na tempestade. Ele não está brilhando em cima da nuvem? A estrela não está aparecendo em cima da nuvem? Nuvem é algo passageiro. Tem até uma música que diz aí, né? Eu sou nuvem passageira. Eu não sou não, mas as pessoas que cantam isso dizem que é. Porque é passageiro, a vida é passageira. Nuvem, lembra que você ficava brincando quando era criança? Quando não tinha videogame, quando não tinha nem Atari. Você ficava brincando que deitava no chão, ficava olhando, não era, doutor? Ficava olhando para o céu. Aí vinha a nuvem, o que é aquilo ali? É uma vaca. Estou vendo um elefante. Quem estiver vendo, 1-0, tal. Não tinha videogame, não tinha nada disso, brincadeira, computador, iPad, iPod, iPhone, não sei o quê. A nuvem passa. E passa rápido. Mas o sol está lá, brilhando. Mesmo no olho do furacão, você pode ter direção se você buscar sabedoria divina, com discernimento, sem impulsos humanos. Você pode superar a crise. Mas na nossa história nós vimos também que no olho do furacão a gente pode mesmo até perder a esperança. Porque as aparências vão levando você vai já, quem sabe, fraquejando. Você escuta por aí se dizer uma coisa que eu não gosto, diz que a esperança é a última que morre. Mas eu entendo que para a fé cristã não é assim. A esperança não é a última que morre. A esperança nunca morre. A esperança não morre. A fé cristã é a fé da esperança. A fé cristã é a fé que me dá esperança, que me traz esperança. Então ela não morre para mim. Não aparecendo, diz o texto, versículo 20. Eles estavam desesperados, gente. Esse pessoal estava desesperado. Sem referência, sem sol para se guiar, sem estrela para se guiar. E o texto diz, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, e finalmente, olha o que Lucas diz, Lucas, o crente, que estava escrevendo esse diário, é o que ele diz, finalmente nós perdemos toda esperança de salvamento. Eu fico imaginando ele, viu o quadro, a coisa está feia. Paulo, ninguém está ouvindo Paulo, diz, tem uma palavra do Senhor, mas ninguém ouviu. Os caras estão ouvindo o dono do barco, estão ouvindo o centurião. Realmente, desse jeito, não tem esperança. Então o texto vai mostrar que eles estavam de fato desesperados. E é o que ocorre conosco também, muitas vezes. Quando nós estamos vivendo um momento de crise, no olho do furacão, desespero chega, não vejo saída, não enxergo nenhuma possibilidade de solução. A possibilidade de que eu entre em pânico e não tenha a menor noção de que direção tomar é grande, de fato. Mas, meus queridos, sob pressão e no olho da crise, no meio do furacão, já disse, você não vai ficar tentando planejar. A avaliação rápida, a decisão precisa acontecer, porque a possibilidade da esperança começar a fugir é grande. Mas nós, repito, somos aqueles que temos esperança. A esperança é a base da nossa fé. O nosso mestre deixou para nós esse legado de esperança. Os momentos em que o sol não brilha e as estrelas não aparecem são entendidos pela fé cristã como passageiros, como eu acabei de dizer aqui.
Passam porque eles, as estrelas e o sol, estão no mesmo lugar, o que passa é a nuvem. O meu conselho, associado ao conselho da Bíblia, é que nós mantenhamos a esperança, a perseverança. A palavra de Deus nos recomenda a manter a perseverança, que a nuvem vai passar. A mulher do fluxo de sangue estava a 1/1000 de milímetro da cura, mas ela precisava de esperança. Ela estava num esforço hercúleo, indo em busca de tocar em Jesus, de alcançar o Senhor, aqueles homens todos impedindo, ela esticava, imagina essa cena, esticando o seu braço, ela poderia estar a 1/1000 de milímetro de tocar as vestes de Jesus, continuava com o fluxo de sangue. Se ela ali perdesse a esperança, ela continuaria sangrando até a morte. Mas ela esticou mais o braço. Ela perseverou e tocou a veste do Senhor. Quando ela tocou a veste, estancou-lhe a hemorragia. Qual era a distância dela da cura? A mínima possível. Mas ela precisou ter esperança e perseverar. Talvez você esteja a 1 metro, a 1 quilômetro, a 1 milímetro da vitória no meio dessa tempestade. Talvez você esteja enxergando apenas nuvens nesse momento. Mas abra os seus ouvidos e perceba se o vento começa a soprar. Se o vento começa a soprar, significa que as nuvens vão passar. Não desista. Tenha esperança. Mas também é importante, pela história que nós lemos, que no olho do furacão, eu preciso escutar o conselho adequado. Gente, volto aqui a esse tema. Eu tenho que escutar o conselho adequado. Em qualquer momento, é claro, mas especialmente no tempo de crise, nós temos que ter muito cuidado com o que nós escutamos e de quem escutamos. E eu escutei isso um dia e repito aqui. 100 pessoas têm um conselho para você, mas Deus tem um propósito. 100 pessoas têm um conselho e às vezes cada um conselho diferente do outro. Cuidado de quem você escuta. Aquelas opiniões sem base, sem conhecimentos, elas não ajudam muito. Mas muitas vezes nós damos ouvidos a elas. Paulo advertiu aquele pessoal. Olha o que ele disse. Paulo levantou-se diante deles no olho do furacão. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Foi a maneira mais delicada de Paulo dizer, eu não disse? De não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. No desespero, eu acho que esse pessoal já estava acreditando em qualquer coisa. Quando Paulo disse isso, eles já começaram a acreditar. Eu também acreditaria, alguém tinha que dizer alguma coisa. Se a crise é financeira, escute quem tem experiência. E está resolvido na área. Você vai escutar quem? Estou com uma crise financeira, vou consultar um amigo meu que está pior do que eu. Né? O que é que você faria? Eu já fiz, estou pior que você. Consulta um especialista, consulta alguém que possa lhe dar conselho. Se a crise é familiar, escuta quem tem uma família que você confia. Se é matrimonial, escuta um casal que você sabe tem edificado a sua vida sobre a rocha. Se é profissional, observe a experiência de quem lhe dá conselho. Enquanto isso, sabe quem anda sozinho, anda pouco, mas a Bíblia recomenda ouvir conselhos. Olha o que Provérbios diz, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Uma das marcas das pessoas de sucesso, sabe o que é nesse mundo? Elas não caminham sozinhas. Elas têm iniciativas, mas elas caminham com pessoas, juntas.
Na nossa história de hoje, Paulo dá uma segunda chance, para que eles pudessem discernir. Ele aconselha novamente, recomendo que tenham coragem. E eu digo a você que hoje, do meu coração, recomendo que tenha coragem. Não vai ser fácil, mas nós podemos superar. É uma jornada, mas nós podemos superar. Eu me lembro quando eu estava diagnosticado naquela época com aquele câncer em cima de uma cama, um dos meus médicos me deu uma palavra que me consolou e me motivou profundamente, contra muitas outras palavras que às vezes eu recebia. Mas ele disse para mim duas coisas numa frase, e sem saber ele estava usando a palavra de Deus. Primeiro ele disse: Miguel, essas dores que você sente, um dia você vai esquecer como elas eram. Eu confesso a você que eu não sei como eram as dores, eu sei que eram muitas dores. Mas se você explicar como era, igual a dor de dentro, eu falei, não sei. Uma outra coisa que ele disse foi: Miguel, isso é uma jornada. Não vai ser fácil, mas você pode superar. Isso é uma jornada. E aqui ninguém está iludindo ninguém. A vida não é fácil, a crise não é fácil, é uma jornada, mas nós podemos superar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando se levanta para esses homens todos, diz: não vai ser fácil, tenham coragem, mas nós podemos superar. Talvez você precise ouvir isso novamente, e eu vou dizer: tenham coragem. Não vai ser fácil. Consequências dos nossos atos chegam e chegam verdadeiramente. É uma questão de causa e efeito, mas nós podemos superar. As nuvens vão passar. Pode até ser que fique algum estrago. Seria desonestidade dizer que não, mas nós podemos superar. Depois de tudo isso aí, veja se não é verdade que no olho do furacão eu posso e devo ter a direção de Deus. Para onde a bússola aponta. Para onde o norte aponta. Quando Paulo se levanta agora, ele deixa claro quem ele era. Agora ele diz claramente. Ele deu uma nova chance, como eu acabei de dizer. E é uma lição para nós. Olha o que ele diz. Ele conta uma revelação que ele teve. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo, olha como ele diz, do Deus a quem eu pertenço. Você imagina aquele barco que tinha quase 300 pessoas. Quantos deuses tinha ali, dentro daquele barco? A gente sabe que só um. Mas na cabeça daquelas 300 pessoas, provavelmente, cada um tinha um deus grego, um deus egípcio, um deus pagão. Quantos deuses? E a quem adoro. Paulo, não tenha medo, me disse. É preciso que você compareça perante César. Olha, o propósito de Deus se formando, sair de Cesareia. O propósito era ir para César, para Roma. Meio do caminho, furacão. Mas Deus disse: eu quero que você vá a César. Deus, por sua graça, isso é Paulo compartilhando, viu? Deu a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Olha profetizando, devemos ser arrastados para alguma ilha. Não é que eles foram mesmo? Se você continuar vendo o texto, a partir do versículo 13, você vai ver que eles foram arrastados para um banco de areia, em frente a uma ilha chamada Malta. De certa forma foi uma ousadia de Paulo, no meio de tudo aquilo. Mas agora eles sabiam quem Paulo era. Já havia dado um conselho. Eles erraram em não seguir aquele conselho. Eles não tinham o direito de permanecer errando novamente. Eles não podiam pôr em votação. Eles não podiam deixar de lado esse conselho agora de Paulo. Porque Paulo agora estava falando o Deus que eu creio. Eu digo isso porque pode aparecer alguém dizendo a você que você deve escutar a maioria. E ouvir a maioria não significa sempre a direção de Deus. Aliás, a voz de Deus nunca foi necessariamente a voz do povo. A maioria da Alemanha estava errada quando colocou Hitler e o apoiou. Muitas maiorias estão erradas, mas eu e você sabemos
que no olho do furacão nós podemos ter a direção de Deus se nós escutarmos a sua voz. Preste atenção na história de hoje. Deus falou por Paulo. É Deus que fala pela palavra. É Deus quem fala ao meu coração e ao seu coração. É Deus quem exorta de tantos meios. Preste atenção. Preste atenção. A história de hoje me leva a concluir que no olho do furacão muitas coisas podem acontecer. Mas com discernimento, sem perder a esperança, escutando o conselho certo, eu vou entender a direção de Deus e vou chegar numa enseada segura, num porto seguro, que vai ser a Malta da sua vida, vai ser a ilha da sua vida, que vai lhe levar ao propósito de Deus, que aqui no caso era Roma. E Paulo chegou em Roma, depois de passar um tempo ministrando aqui, chegou em Roma. E uma viagem que era apenas uma viagem de um prisioneiro, se transformou numa viagem, numa aventura missionária, que levou muitas pessoas ao conhecimento de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de crise? Sim, estamos, não há como negar. Ela me afeta? Sim, afeta. Ela mexe com os meus relacionamentos? Mexe. Ela mexe com o meu senso de direção? Mexe. Mas com Deus, nós podemos superar todos esses momentos. Talvez você nem precise passar necessariamente para o olho do furacão, se você se antecipar e chegar perto do Senhor. Isso talvez já vai desviar você da maioria dos furacões que poderiam vir sobre a sua vida. Essa é a escolha que cabe a você fazer. Essa é a escolha que cabe a nós fazer. Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui ministrada. Obrigado, porque quando a Tua palavra é aberta, Senhor, fala ao nosso coração. Obrigado pelo exemplo da vida desse homem ousado que dirigiu essa tragédia para um lugar seguro e para que o Teu propósito fosse cumprido. Assim seja, Senhor, nas nossas vidas, que a jornada da nossa vida seja para cumprir o propósito que Tu tens para com ela, no nome de Jesus. Amém. pela tua mão. Teu Espírito me guia com suave voz. Ver meu coração pulsando no ritmo do teu querer. Conduz os meus passos, cada momento. Meus olhos estão em ti, Senhor. Eu quero ser movido pela tua mão.
voz, ter meu coração pulsando no ritmo do teu querer. Conduz os meus passos, cada momento, meus olhos estão em ti, Senhor. Lado a lado, Senhor, contigo eu quero caminhar e ser um só com teu Espírito, em doce comunhão, profunda e santa intimidade, descansa na tua direção. Eu quero ser movido pela tua mão, teu Espírito me guia com suave voz, ter meu coração pulsando no ritmo do teu querer. Conduz os meus passos, cada momento, meus olhos estão em ti, Senhor. Lado a lado, Senhor, contigo eu quero caminhar e ser um só com teu Espírito, em doce comunhão, profunda e santa intimidade, descansa na tua direção. Lado a lado, Senhor, contigo eu quero caminhar e ser um só com teu Espírito, em doce comunhão, profunda e santa intimidade, descansa, Espírito de vida, Espírito Santo. Glória a Deus. Nesse momento, como parte do nosso culto, esse é um momento que nós dedicamos para que, publicamente, para que em comunhão, em unidade, nós possamos estar testemunhando a nossa gratidão, a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa esperança naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós temos um compromisso em levar essa mensagem, espalhar essa mensagem a todas as pessoas, e nós queremos fazer isso com total, ampla e total confiança no Senhor. Isso envolve o nosso despreendimento. A confiança, muitas vezes pessoas têm confiança na sua capacidade de realização, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de recursos. E nós aqui, nesse momento, quando nós trazemos as nossas ofertas, costumo dizer, esse não é um momento financeiro do culto. Esse não é um momento monetário da igreja. Nós não estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando aqui de confiança plena. Nós estamos falando aqui de despreendimento. Nós estamos falando aqui de direção de Deus sobre as nossas vidas. Trazer a nossa oferta, trazer o nosso dízimo, trazer a nossa contribuição é antes, sim, um compromisso, uma confiança, uma esperança no Senhor. Vamos fazer isso como expressão da nossa adoração. Venha aqui à frente e traga a sua oferta, traga o seu dízimo, a sua contribuição. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou.
contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Amém. Graças a Deus. Nós queremos lembrar aqui aqueles que rendem ação de graças. Hoje nós temos um grupo de pessoas aqui. Se você rende ação de graças, o Marcos Júnior, Álvaro Neto, pela abertura da 77, Ministério de Cura, pela vida de Cessa, Rede A2, pela vida de Carlos Henrique, Carolina e Levindo, Célula Verdade Absoluta, pela vida de Driele e Tony, Primo, Ana Maria e Juan, pela conquista da casa própria. Amém. Saiu do BNH. Sabe qual é o melô do BNH? Aquela: tua casa não é tua, nem é teu este lugar. Célula Tabernáculo, pela vida de Ana Paula Félix, Valdir, Marlete, Carla, Mônica, também por bênçãos recebidas. Se você rende ação de graças, vem aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo aquilo que temos dele recebido. Agora eu vou fazer o seguinte, pode vir aqui para cima, pode ficar sentado ainda, que nós vamos render ação de graças também, estamos rendendo, pela ação que fizemos ontem como igreja no Shopping Recife. Vocês devem ter ouvido falar. Não sei quem estava ontem na sessão do cinema. Quem estava lá? Gente aqui foi? Tudo bem. Alguns foram e viram, outros não tiveram oportunidade. Nós ontem tivemos praticamente 400 pessoas no cinema ontem, assistindo aquela sessão especial da Paz, de manhã. Vou sentar que eu vou mostrar um negócio aqui, você vai gostar. E aí, depois é que veio ainda, né, teve a sessão, teve pipoca, refrigerante, teve uma palavra depois, um filme, é um filme cristão, eu recomendo, não somente assistir, mas levar pessoas, edifica bastante o filme. Mas depois, você sabe, a gente planejou aquela ação lá no shopping, chamado Flash Mob, que o pessoal chama de Flash Mob. E o Flash Mob é uma surpresa. Não é nada que seja ilegal, mas é surpresa. Não pode ser planejado. Se for planejar, claro que a diretoria do shopping não vai querer fazer. Mas não é ilegal. Cantar não é ilegal em canto nenhum. Então nós fomos, as 400 pessoas. Foi uma coisa muito organizada. Que saísse todo mundo. Imagina sair 400 pessoas. Todo mundo. Era o rolezinho da paz. Todo mundo ia achar que era. A igreja faz rolezinho no Shopping Recife. Aí não deu. Então organizou-se tudo, saía de duas em duas fileiras, se espalhava pelo shopping, ia chegando na Praça da Alimentação, igual como diz, comendo papa pelas beiras, assim, foi cercando a Praça da Alimentação todinha. E aí, vocês vão ver o que aconteceu, porque a gente vai rodar aqui o filme do que aconteceu ontem lá no Shopping Recife. Se você não viu, veja conosco que eu vou apagar a luz aqui para ficar melhor para você assistir.
que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em mim, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer Uau! Você viu o que aconteceu? Você precisa estar nesse negócio. No próximo você tem que ir. Você não pode. Você que não vai ser o próximo, né? Porque o pessoal está dizendo, vamos para o Shopping Rio Mar agora. Aí tem que ser muito mais gente, né? E aquela praça de alimentação lá é gigante, né? Eu acho que já estão de olho. Quando é que eles vêm para cá? Alguém disse na hora do almoço, passaram uma mensagem para a gente dizendo assim, eu estou morrendo de rir comigo mesmo aqui, foi Simone, porque eu estou vendo segurança aqui na hora do almoço, eles estão tudo assim, tudo procurando, de olho aberto, assim. Mas a gente conversou. Quando acabou tudo aquilo, a gerente de qualidade lá do shopping, ela veio falar comigo, para ver o Valério e algumas pessoas. Ela estava assim, ela disse, eu estou em estado de choque, o que é isso, gente? Que coisa é essa? O que é que vocês fizeram? Quem são vocês? Aí, nós somos gente que gostamos de gente de graça. E viemos aqui dar um abraço nessa praça e falar que Deus ama vocês. E ela pegou o endereço da igreja, ficou encantada. Eu falei com segurança, um deles assim, eu falei, e aí, como é que foi? Ele disse, não, eu comecei aqui, eu tentei, vi umas pessoas tudo filmando, e eu estava com a câmera meio que disfarçava, filmava, aí o cara vinha ali, eu olhava para cá, tirava uma foto do menino, tal, tava. E ele disse, mas aí eu recebi uma comunicação aqui da central, e o pessoal da central disse, libera. E como é que não vai liberar? 400 pessoas cantando. Mas é o quê? Pare de cantar. Eu canto, acabou. Se eu quero cantar, eu vou cantar. Quem vai me proibir de cantar? Então ninguém proibiu, pelo contrário, foram muito bem recebidos. Foi uma grande ação. Parabéns à igreja, parabéns a vocês, parabéns à igreja corajosa, que vai para fora, que vai para o mercado, que vai onde o povo está, que vai fazer diferença, levar o amor de Deus. Gestos desses são gestos que espalham amor. Agora, visita a nossa página no YouTube, curte esse vídeo, compartilha. Até hoje, na hora do culto das 5, já tinham 2.500 visualizações. Pastor amigo lá, pastor Carlito, lá de São José dos Campos, disse, vou fazer o mesmo aqui.
Eu disse, a sua igreja, meu filho, vai abraçar o shopping todo do tamanho da igreja dele. Então, está se espalhando, é espalhar amor por todo esse mundo, é isso que nós queremos. Parabéns a vocês. Então, nós damos ação de graças por isso. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por todas essas vidas aqui presentes que estão dizendo obrigado, Senhor, por ontem, por tudo ter corrido tão bem e o teu amor ter sido mostrado daquela forma, pelas pessoas que planejaram, que organizaram tudo isso, que tu esteja inspirando cada vez mais essas pessoas a fazerem a tua obra, Senhor, dessa forma tão linda. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora vamos saudar uns aos outros com um abraço da paz? Que tal? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olha, gente, deixa eu dizer a você apenas uma coisa muito importante. Se você nunca disse sim a Jesus, num momento na sua vida, se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca tomou essa decisão, eu queria encorajar você a fazer isso, porque isso é o que vai dar acesso a você, à vida eterna. Tome essa decisão, e se você quer tomar essa decisão hoje, nós estamos aqui para ajudar você. Vamos orar por você. Apenas venha aqui à frente, após a despedida, e você vai receber a oração para isso. Duas lembranças muito importantes. Sexta-feira, o mentoreio de casais, tem o Cine Pipoca, agora tudo aqui é cinema, 20 horas, sexta-feira, Cine Pipoca, dia 18, é sexta-feira, né? É. Cine Pipoca, aberto, o mentoreio está promovendo, mas é aberto a qualquer casal. Todos os casais podem vir e participar. Será exibido um filme, pipoca, que filme pipoca, é isso mesmo, Cine Pipoca, cinema e pipoca, comunhão e, claro, uma palavra de encorajamento. Então você pode apenas aparecer aqui sexta-feira às 20 horas. E também quero anunciar ajuda. O nosso Ministério do Louvor tem o Ministério Garagem, que faz missões. Então nós estamos indo fazer missões agora em João Pessoa, no próximo sábado 26, o grupo passa o dia todo numa igreja, várias igrejas participam disso, onde eles ministram sobre louvor, adoração, compromisso, integridade, artes, tudo isso, uma beleza de ministério. Isso tem um custo, eles estão se cotizando para isso, estão vendendo algumas coisas ali, DVD ou CDs e outras coisas mais. Você pode adquirir e participar, ajudando essa ação missionária do Garagem, do nosso Ministério de Adoração e Artes. Então faça isso, ajude. Vai ser ajuda missionária que nós vamos servir ao Senhor lá em João Pessoa. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua mão. Pedimos que a tua bênção, a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. Fichas do cursilho ali fora, se você tem alguém ainda para levar, pegue uma ficha e traga.